Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero convidar a você, meu irmão, convidar a você, minha irmã, que ama a palavra de Deus, a pegarem suas Bíblias, porque nesta manhã nós daremos uma continuidade às mensagens falando sobre ministério profético, sobre a palavra de Deus, o ministério de falsos profetas, palavras de extrema importância para aqueles que querem andar segundo a verdade, que querem se preparar de maneira adequada para se apresentarem diante de Cristo, puros, aprovados no dia da sua vida. Vamos pegar a palavra de Deus nas mãos, porque hoje eu quero trazer a vocês mais uma mensagem falando sobre o ministério profético, sobre os profetas de Deus, em oposição aos profetas desse século, profetas caídos, dos falsos profetas, que Jesus já nos advertia lá no seu evangelho, Mateus 24, dizendo que muitos falsos cristos e muitos falsos profetas viriam fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Entretanto, a ênfase que eu quero trazer aqui nesta manhã é que não somente os falsos profetas que se opõem à palavra de Deus, pregando seus enganos, suas mentiras, falando que Deus disse algo que na verdade Deus não disse aquilo, não somente eles são responsabilizados pelos seus enganos, mas também que a igreja de Jesus Cristo, que nesse século tem se desviado muito da verdadeira fé, tem se afastado, ela também deve ser responsabilizada. Nós, povo de Deus, temos a nossa parte, a parcela de culpa e de responsabilidade, quando, movidos por um coração ganancioso, procuramos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Olhem para a igreja do Senhor com um olhar clínico. Não vamos olhar para a igreja com aquele olhar dogmático, aquele coração apaixonado pela sua denominação, tradição. Não, para disso. Você precisa voltar-se para a Escritura e com sobriedade ser convidado à consciência de uma responsabilidade daqueles que hão de prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que fizemos, de bom ou de mal, aquilo que edificou ou que destruiu na obra de Deus. Vivemos nos dias em que a igreja de Cristo tem dado muito pouca atenção para a palavra, ou seja, não tem procurado discernir a vontade de Deus na Escritura, mas não, andam envolvidos com um tanto de programas, um tanto de coisas, até festa junina, que historicamente são festas pagãs, as igrejas do Senhor têm feito. No mês de junho, de julho, de agosto, vocês encontram aí festas juninas. É lógico que eles mudam o nome, né? Para poder disfarçar, porque todo engano, ele vem disfarçado. Não é sem razão que nós veremos logo, que Satanás, quando foi enganar a mulher no Éden, não chegou lá como Satanás, mas ocultou-se na figura da serpente. O engano sempre se esconde, né? Então muda-se os nomes, mas mantém-se a substância. É festa genuína. Ora, que festa genuína? A única festa genuinamente bíblica é aquela que o povo de Deus celebra Cristo, celebra a morte de Cristo, celebra a ressurreição de Cristo, celebra o nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra festa, genuinamente cristã, não. Pode ser genuinamente pagã, porque traz na essência todo o teor do paganismo antigo, da Grécia antiga, da Roma antiga, lá do Egito antigo, de Babilônia antiga, vem trazendo em nome de Deus para o seio do povo de Deus, e o povo de Deus indouto, muitas vezes incapaz de discernir a mão direita da mão esquerda, são levados pela falácia daqueles que dizem falar em um nome de Cristo. É lamentável. Eu quero convidá-los para que peguem suas Bíblias, para que nós vejamos a advertência do apóstolo Paulo,
como nós devemos nos privar, nos livrar desses enganos e também de sermos responsabilizados também nesse grande mover de engano, de sofismas e de mentira nesses últimos dias. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, leia comigo os versículos 2, 3 e 4, palavras do apóstolo Paulo ao seu cooperador Timóteo, dizendo: prega a palavra. E aqui, só aqui nós falaríamos 2 horas ou mais, porque quando diz prega a palavra, hoje em dia as pessoas estão dando ouvido aos pregadores. Mas a questão é, o que esse pregador que você está ouvindo está pregando? É a palavra? É a palavra de Deus? É a economia neotestamentária do Novo Testamento, os 27 livros, mostrando o propósito de Deus, a vontade de Deus, o supremo propósito de Deus, que Deus não somente determinou no seu coração, mas decretou com decretos eternos antes da fundação do mundo? Será que é a palavra que convoca a igreja ao arrependimento, a uma mudança de vida, mudança de visão, dizendo que a igreja precisa soltar aqui deste mundo suas raízes para que ela possa ser libertada dessa visão terrena, capitalista, para alçar a vontade de Deus, para ser transformada, santificada, uma virgem pura, preparada, sem mácula e sem ruga, para ser entregue a Cristo naquele grande dia? Ou será que a palavra que você tem ouvido é o próprio testemunho dos homens? Não, porque eu era eis isso, eis aquilo outro, e um tanto de eis, trazendo a sua própria experiência humana para poder vender, mercadejar a palavra de Deus. Veja, prega a palavra, é a palavra apostólica, como está lá no livro de Romanos, você pode verificar no capítulo 10, versículo 17, olha como é que é dito a respeito da palavra e da fé proveniente da palavra. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é qualquer pregação, não é a pregação do evangelho da prosperidade, não é a pregação filosófica, não é a pregação da Constituição Federal, é a pregação que é a palavra de Cristo. Não vamos consumir o nosso tempo com coisas dessa terra, ainda que parece uma coisa boa, parece uma coisa louvável, mas a igreja precisa se libertar de qualquer coisa que afaste os crentes do evangelho, da verdadeira piedade, de uma verdadeira vida com Deus. Está aqui, olha, a fé que vem de Deus, não é a fé que nós vemos nesse século, mas a fé que não precisa ver para crer, que não tem que tocar para crer, que não tem que pegar um lencinho ungido para crer, que não tem que pegar uma rosa para crer, que não tem que levar um manto consagrado para crer. Não é uma fé que tem que fazer alguma coisa pragmática, não é? Sensorial para crer. A fé que vem de Deus, que é a firme convicção de coisas que se não veem. Essa verdadeira fé vem pela pregação, mas não é qualquer pregação, é a pregação da palavra de Cristo. Por isso nos é dito, prega a palavra. Insta, olha, insista. Não é não é pregar hoje e deixar de pregar amanhã, não, é pregar constantemente, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas dizendo assim: ô bispo Alexandre, por que vocês não vão pregar para os incrédulos? Por que você fica pregando para crente? Ora, eu prego para crente porque a Bíblia me ordena dizendo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta. Está aqui com toda longanimidade, seja longânimo, seja constante, não pare, e doutrina, mostrando a Bíblia Sagrada, como que Deus disse, mediante os apóstolos, como é que deve ser feito, para que nós não venhamos a cair nas malhas do diabo, nas malhas do engano. Eu pergunto para vocês que acham que nós não devemos pregar para crente, não devemos pregar para a igreja, eu te pergunto, para quem foi que Isaías escreveu, o maior livro do Antigo Testamento, 66 capítulos, para quem foi que Isaías pregou? Se não para o povo de Deus apóstata do seu tempo.
Para quem foi que Jeremias pregou? Jeremias pregou 40 anos, um ministério intenso, um dos grandes livros também do Antigo Testamento. Para quem foi que Jeremias pregou por 40 anos? Para quem foi que pregou Oséias, Sofonias, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, e então veio João Batista abrindo o Novo Testamento? Para quem foi que eles pregaram? Ora, por que vocês então não dizem para todos esses profetas: parem de pregar para o povo de Deus e vá pregar para os pagãos? Eles diriam: não, são profetas enviados por Deus como um ato de misericórdia para salvar alguns dentre o povo de Deus do engano, salvá-los da apostasia, salvá-los do espírito do erro tão prevalecente em os nossos dias. O mesmo acontece com o Novo Testamento. As epístolas apostólicas são manifestações proféticas dos apóstolos para livrar a igreja dos enganos prevalecentes do seu tempo. E hoje não é diferente. Deus é bom, Deus é misericordioso e nos dará a oportunidade de, como crentes, refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida e sobre a nossa conduta. Está aqui, olha, prega a palavra. Por quê? Ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, o povo de Deus já não pode mais suportar a sã doutrina. E por quê? Porque eles agora olham para as suas igrejas, para as suas denominações, com aquele olhar dogmático, aquele olhar apaixonado, aquele olhar de um torcedor de time de futebol. Você imagine só aqueles que torcem apaixonadamente por seus clubes: Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não abrem mão, mesmo quando perdem. São os crentes de hoje que também, com o coração cheio de paixão pelas suas instituições religiosas, mesmo sabendo que muitas vezes e muitas delas não andam segundo a verdade, mas não abrem mão. Por quê? Porque são discípulos de homens, porque não podem simplesmente se ver, se identificar, entenderem: nós somos servos de Cristo, nós não somos servos de homens. A despeito de qualquer amor que temos pelas pessoas, acima de tudo, devemos amar a Cristo e ao seu Evangelho. Você não deve ter um olhar apaixonado pelas instituições religiosas. Você deve amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, acima de qualquer amor ou paixão humana, inclusive acima de você mesmo. Jesus declarou: aquele que ama a seu pai, a sua mãe, a seu filho, a sua mulher ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É por isso que o apóstolo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não suportarão. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queridos, olhem para a Escritura Sagrada, olhem em nome de Jesus, procure olhar sobriamente. Por favor, em nome de Jesus, eu rogo a todos vocês que amam ao Senhor, por um momento, tire do seu coração essa paixão carnal pelas instituições religiosas e se voltem. Está aqui, olha, nos últimos dias, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao ouvir a doutrina bíblica, a exposição da Bíblia Sagrada, por exemplo, como fizemos na semana passada, na nossa conferência bíblica, uma exposição dos 11 primeiros capítulos de Romanos. Engraçado que crentes de 10, 20, 30 anos de convertidos, ao ouvir a exposição do Evangelho de Deus em Romanos, acharam estranho. A Bíblia lhe é estranha. A Bíblia, na sua exposição, como ela é, lendo cada versículo, cada capítulo, um após o outro, entendendo não somente pela revelação, mas fazendo uso das ferramentas hermenêuticas, da gramática. Muitos disseram: olha, eu nunca ouvi falar disso. E por quê? Porque muitas vezes nós somos como esses de quem diz a Bíblia Sagrada.